Aproveitando que você puxou o assunto dos vinhos, então, que é a nossa conexão aqui, né, Diogo? Conta pra gente um pouquinho, qual que é a sua conexão com o vinho e quando surgiu a ideia, a vontade ou a conexão, de novo, de ter o seu próprio vinho? Aqui, no caso, né, uma parceria com o Danilo Gentili e o Oscar Filho. Cara, eu sempre gostei de vinho e na pandemia eu virei alcoólatra. Não, tô brincando. Quem não virou na pandemia, né? Nossa, Não, todo é mundo inchou na verdade. pandemia, Cara, né? na pandemia eu bebi muito vinho. Mas eu Nossa. sempre gostei muito de vinho. Sempre fui um apreciador de vinho, embora eu não sou um entendedor de vinho. É um Pra mim, enófilo, vinho gosta de vinho, né? né? Que nem, ó, frutado, Frutado. notas dos bagos moles do Alentejo. Bagos moles, essa é boa. Essa é boa, né? Bagos moles. Bagos moles do Alentejo. Nunca entendi porra nenhuma, essas linguagens. Mas sempre tomou vinho, então. Novo mundo, velho mundo. Sem mundo. porra nenhuma. Mas assim, gosto... Mas esse é um vinho do Novo Mundo ou do Velho Mundo? Esse aqui é do Velho Mundo. É Esse do Velho Mundo. É do Velho Mundo. Tá vendo? Mas eu não sabia nada dessa linguagem. E outra, o vinho pra mim, você pode me colocar um vinho muito caro que eu não gosto às vezes, cara. Ou pode ser que seja uma coisa simples, mas que desce legal pra mim. Pra mim, assim, se descer bacana, assim, legal, né? Paladar. Acho que cada um tem um negócio, assim. Agora, eu gosto muito. É muito difícil eu não gostar do vinho. Bota um sangue Aquele de boi e um vinho, Chateau Petrus. sangue de boi, o pra mim tá igual. pérgolazinho da infância. E aí, quando que veio a ideia de criar o próprio vinho? Então, né? eu tinha uma coisa com vinho. Eu gostava muito de vinho. Dos 3 humoristas que a gente criou o grupo, né, o Raiz, eu era o que gostava de vinho. O Danilo era o cara do charuto. Ele gostava de fumar charuto. Hoje ele tem o charuto dele, né? Sim, que tem é o da charuto Dom dele. Fernando. E é uma combinação boa do vinho com o charuto. E às vezes a gente sentava depois do show e ficava debatendo piada. A gente estava querendo escrever um livro sobre a história do stand-up e tal. A gente reunia histórias e tal. E naquela de beber e conversar, uma vez eu falei, pô, já pensou se a gente tivesse um vinho nosso? Num bate-papo assim, aleatório. Aí a reação dos caras foi tipo, pô, ia ser muito foda, mas tipo, quem vai querer comprar um vinho nosso? Aí eu meio que plantei uma macumba na minha própria alma. Assim, falei, não, nós vamos ter um vinho. Os caras riram no começo. Eles não acreditavam muito que poderia dar certo. É difícil de acreditar mesmo, né? Mas o Danilo foi o grande... Eu falo que ele foi o grande fator de aprovação da ideia. Porque ele fez um rótulo tão legal, cara. Quando ele foi criar... Ele que fez o rótulo? Ele que criou o rótulo. Teve uma finalização do nosso amigo, que é da revista Mad. Como é que é o nome dele? Assis, Elias, alguma coisa. Ele é lá de Rio Preto. Ele é da revista, ele desenhava para a revista Mad. Você vê que tem o traço da revista Mad. Parece mesmo, é. Ele fez a finalização, mas todo o conceito, a arte, a direção da arte foi tudo do Danilo. E o Oscar, na hora de a gente achar um nome forte, o Oscar deu esse nome Putos, mesmo sem saber que Putos era criança. Eu sabia. Quando ele falou Putos, eu falei, pô, legal que Putos é menino. Ele falou, pô, é mesmo? Não sabia. Então foi uma coincidência de várias coisas. Mas teve dificuldade de aprovar o Putos aqui no Brasil? Teve. O nome? Senão, o INPI jamais ia aprovar se a gente não entrasse com o argumento de que o vinho é feito no Alentejo, não no Brasil. Porque no Brasil e é um vinho palavrão. Português mesmo, né? É um vinho português. No Brasil é palavrão. Portugal, que, aliás, tem vários nomes, né? Porque a gente teve uma negativa. Ah, tiveram? Para ter o registro da marca. Eles falaram, não pode, é palavrão. Eles falaram assim, não é palavrão. Como não é palavrão? O vinho não é brasileiro. Mas pode ser palavrão. Não em Portugal. Aí, até nisso a gente driblou a lei. Tem lá, tem um vinho rola, tem um vinho... Sim, tem um monte de vinho com nome estranho. Aliás, no nosso processo tem todos esses vinhos que a gente colocou, Quinta das Rolas, Periquita. Periquita. Todos esses nomes, vem cá. Com todos esses nomes aqui, por que o nosso que é o problema? Né? Que legal. Que legal, tá. cara. Eu vou pedir para o nosso sommelier de hoje, o Renato Luchen, que daqui Posso a pouco... tirar uma garrafa aqui para mostrar? Pode, deve. E eu ia pedir para o Renato servir a gente o rosé. Acho que o rosé tá... Tem uma aqui, para não precisar... Tem. Pode tirar qualquer uma, só para mostrar. Não, só para não ter que tirar, da caixa. Pega ali. Tá aqui, ó. Esse aqui é o tinto, né?
Eu acho legal o slogan. Qual que é a câmera? Essa câmera aqui? Essa aqui. Essa aqui, ó. Boa. Nunca fomos sem graça, você que bebeu pouco vinho. Esse é o nosso slogan, né? Tem o selo de qualidade raiz, stand-up raiz, né? Se você vê, parece que são parreiras, mas são cabos de microfone, né? E imitando folhas de parreira, a gente dentro dos barrilzinhos. Tem um monte de piada no rótulo. Muito legal. Tem um monte de piada. O rótulo é uma piada. Muito legal. Mas, assim, a brincadeira da formalidade com um vinho que era a nossa única ideia, era a seguinte. Pô, a gente tinha que criar um vinho que fosse popular. A gente é popular, né? Faz Praça é Nossa. Porque é um programa mais popular que a Praça é Nossa. O Danilo tem um talk show no SBT, que é um canal popular. Sim. Né? O Oscar fazia o CQC, fazia o programa da Maísa, faz muito filme, né? Carrossel, faz série de Netflix, Chilindró. Nós somos 3 caras, assim, mais popular. Então, não caberia a gente ter um vinho caro. Nós temos que fazer o seguinte. Vamos desconstruir. Vamos fazer pessoas que não têm o hábito de tomar vinho começar a ter curiosidade de vamos tomar só para ver qual é. Então, tipo assim, Perfeito. Por que só rico tem que tomar vinho? Tem um pouco essa... Tem. Eu brinco, né? Tem. O vinho é sofisticado. Você pega a taça... Ou não chato, né? Por mais hétero que você seja, ups, escapou, né? Então, tipo assim, o vinho, ele é uma coisa sofisticada, né? Mas, cara, por que a gente não faz uma coisa com cara de rico, mas com preço barato? Que, pô, o preço do Putos é muito em conta. Então, assim, você tem um vinho bom, honesto, né? Porque é do Alentejo. Ele é um vinho DOC, né? Que é origem controlada, né? Denominação de origem controlada, né? A gente brinca que o próximo vai ser Pix. Mas é um vinho... Esse é o tinto que é minha homenagem, que é envelhecido. O branco a gente brinca que é homenagem ao Danilo, que harmoniza com palmito. E o rosé é homenagem ao Oscar, que solta a rolha fácil. Mas, é isso. Então, é uma brincadeira, mas que deu muito certo, graças a uma conexão também que rolou. Rolou várias conexões. Eu estava indo por um caminho que estava começando a ficar tenso, a gente já estava quase desistindo, os dois já tinham desistido. Eles ficavam admirando a minha insistência, sabe? Só, pô, não vai rolar, esse cara não tá afim. Não, de uma ideia aleatória, né? De uma ideia aleatória num pós-show. Eles não queriam ir na reunião, cara. Puta, você não sabe porque eu tive que insistir para os dois ir na reunião. Eles não queriam ir na reunião com o cara dono da vinícola, que não é a vinícola que fez o Putz, era uma outra. Vocês estavam trabalhando para... E eu falava, cara, eu tô insistindo, vai dar certo. Eu falava que ia dar certo, vai dar certo. Daí eles foram na reunião. E o cara chegou a falar assim pra gente que o fato da gente ser humorista causava uma rejeição no mercado, porque a gente era muito politicamente incorreto. O cara falou isso? E aí o Danilo chegou para mim e falou, viu só, eu falei que ele não queria. Essa reunião foi só pra gente ter certeza. Aí, puta, cara, aquela cara de cachorro que fez xixi no tapete, né? Que eu insisti tanto pra eles irem e tal. Mas eu não tinha desistido. E a última cartada era isso. Ele falou, vamos bolar um rótulo e tal, e vamos levar na feira, tipo um boneco. Um boneco, né? Uma feira de vinho, levar na feira de vinho. Então, quando eu mostrei para quem acabou aprovando a ideia, já tinha uma garrafa com rótulo. Isso ajudou muito. Isso ajudou muito, que era uma feira de vinho português. Eu lembrei de um cara que era um grande amigo de Curitiba, que é o Pedro Correia. Ele era da família dos Demeterco, que tinha uma rede de supermercados lá em Curitiba, e que acabou virando para importação. Depois que eles venderam o supermercado, eles entraram na área de importação, que é a Porto a Porto, uma empresa muito legal. A Porto a Porto tinha me contratado para alguns eventos. Eu falei, cara, e o Pedro, né, cara? Será que o Pedro não toparia? Perguntei para ele, você vai estar aqui, vai ter uma feira agora de vinho, você vai estar por aqui? Ele falou, vou. Você vai estar na feira? Vou. Cara, me dá 5 minutos para te apresentar a ideia. Aí ele, não, tá, tudo bem. Então, eu já tinha o crachá, porque o outro lá que ainda estava me enrolando tinha conseguido para eu ir. Caraca! Aí eu levei, mas eu tava insistindo pelo cara. Tanto que eu peguei o Pedro e levei lá na vinícola. Não vou falar o nome aqui, porque eu acho que não vem ao caso agora. Só parece que eu tô desdenhando. Mas
levei, que até porque é uma incrível a vinícola dele, incrível. Eu tive lá, conheci, fui para em Lisboa. Eu fui na vinícola dele, é lindo, lugar absurdamente bonito, gastronomia incrível, vinhos muito bons, mas não estava rolando, não estava finalizando a negociação. Aí quando eu levei o Pedro, eu levei no stand deles, que era um stand pequenininho e tal, e ele experimentou. Pô, Lisboa não é o lugar, Diogo. Caraca! Tem que ser do Alentejo. Daí ele, daquele jeito, falando, cara, eu falei, ele falou, você pode jantar hoje à noite? Eu não podia, eu tinha um show, cara, nunca esqueço. Eu falei, posso, mas não podia, eu tinha um show. Mas e aí? Pois é, vai vendo. Aí ele, eu tenho um jantar aqui com os caras, tal, vou te levar aqui. Ele me levou na outra vinícola lá, Carmim. Falei, pô, legal. Aí experimentei uns vinhos da Carmim lá, top, né? Falei, pô, bacana. Ele falou, ó, pode jantar hoje à noite? Eu não podia, eu tinha um evento. Eu falei, posso? Nem falei que tinha um evento. Aí, se eu falo que tem um evento, ele já me deleta, né? Aí eu perco a venda. Vê espírito vendedor. Espírito vendedor. Menti que eu podia. E eu fui, cara. Acabou o show, eu saí correndo. Cheguei lá, os caras estavam pagando a conta. Nunca esqueço, um restaurante top aqui de São Paulo chamado Rufinos. Cheguei lá no Rufinos, tava... Frutos do Mar. Tava o Júnior Carvalhal, da Casa Flora, o Pedro Correia, da Porto a Porto, e o Nuno, português, que representa a Carminha aqui no Brasil. Aí tava os três. Diogo, mostra aqui a ideia que você me mostrou de tarde. Aí eu comecei tudo de novo, expliquei, olha, a ideia é essa, mas eu já estava com isso tudo na minha cabeça. Pô, a ideia era popularizar, levar para pessoas que gostam do nosso trabalho e elas teriam interesse em tomar o vinho, assim, um pouco pela gente, mas também porque é legal o vinho e tal, e porque o vinho combina com a comédia. Eu acho que uma plateia levemente alcoolizada ri mais. Eu acho que tem a ver com comédia. Eu não sei porquê, mas eu tenho intuição de que a comédia combina com o vinho. Tanto que é a bebida que eu tomo no meu camarim há anos já. Eu sempre, antes de sentar no palco, eu tomo uma taça de vinho. Então, para mim, harmoniza, sabe? Eu falei um monte de coisa. E um olhou para o outro, tal. Eu senti que o português ficou meio assim, mas que o Júnior foi bem legal, assim. Achei legal a receptividade dele. Aí ele e o Pedro meio que se olharam, assim, tal. E aí, o que você acha? Tal. Lógico que o nome do Danilo Gentili ajuda muito também, é um cara muito popular. O talk show, importante falar isso, cara, não é só a arte que o Danilo faz. O talk show do Danilo hoje depois do Jimmy Fallon, é o maior canal de YouTube. Tipo assim, é impressionante. Junto com a venda, teve a entrega de que onde é que esse tiro pode pegar também, né? É claro que eu faço um trabalho de campo, porque o Ratão é o nosso maior guerrilheiro de trincheira, né? Mas eu também faço um trabalho de campo legal, assim, que vai sustentando a marca. Mas, naquela hora, naquele momento, era importante convencer de que o produto ia ser legal. E o Nuno era o que menos estava acreditando. Ele, até porque ele acho que nem sabe quem a gente é. Aí ele pegou e falou assim, garantir não sei quantos containers, não sei o que lá. Aí eles se olharam, tá? Não, vamos fazer, acho que a ideia é legal. Aí foi todo um processo de aprovar a marca, de criar o nome. Nem o nome era criado, só tinha o rótulo. O nome era para ser outra coisa, era para ser 3 Podas. É mesmo? 3 Podas? Que era uma versão de um que já tinha em Portugal. Entendi. E aí... 3 Podas com PH. Era um trocadilho. Né? Tipo, poda. Mas daí não podia, porque o nome não era nosso, era do cara. Entendi. Aí, cara, o Putos fechou, assim, pô, vamos falar um nome que é fácil, que é duro, que é reto, curto, saca? E aí foi legal, cara, tipo assim, dali pra frente foi isso, foi tentar driblar o INPI, reuniões com a Porto a Porto, aí fui eu, cara, aí fui embaixador de tudo, porque... Literalmente vestindo a camisa. Os caras nem iam na reunião, saca? Eu fui lá, aí eu ia para Curitiba, porque a Porto é da minha cidade e tal. Foi uma série de coincidências legais, assim. Depois eu conheci o pessoal da Casa Flora, incríveis, fiz até um evento, né, para Casa Flora, muito legal. Conheci toda a história do seu Adilson lá. Muito legal. Muito bonita a história deles, né? As duas empresas são empresas muito sérias, assim. E o sucesso do Putos se deve a eles,
né? A distribuição que eles fazem. Porque eles colocam a gente na cara do gol, né? É impressionante, eles né? colocam O Brasil gente... inteiro, Eu assim, nunca imaginei atende... que eu estaria numa prateleira de um Carrefour, né? Jamais. Eu achava que ia ter rejeição e tal. Alguns lugares ainda tem. Tem? Tem lugares que a gente não conseguiu entrar ainda. Pão de Açúcar. Como assim? A rede Mufato, a rede Mufato do Paraná, eu quero ainda falar lá com os donos, mas é uma rede forte lá do Paraná. Mas a gente entrou no Condor, que é uma rede forte do Paraná, e a gente está entrando devagarzinho em algumas coisas. Eu não gosto de ficar falando aqui o que é que a gente fechou, o que a gente não fechou. A verdade é que nós temos uma meta, e assim que nós conseguimos a meta, a gente vai dobrar a meta. Com esse trocadilho, hein? Mas a meta é de 200 mil garrafas. Opa! Quanto que a gente já tem, Ratão? Opa! Passou de 160 mil. Aí sim, aí sim. 160 mil, você está falando bastante do Ratão e está falando bastante da Casa Flora. E mas estou falando também dos meus colegas. Por exemplo, quando o Danilo Gentili entrevista o Zezé de Camargo e peraí que eu vou servir meu vinho aqui para você, e vem um vinho Putz, num programa de maior audiência, que o Zezé de Camargo está tomando e provando e dizendo, porra, bom vinho. E é bom mesmo. E ele já fez isso com vários convidados, entendeu? Pô, ele está sendo um... Não estou dizendo que ele está sendo uma publicidade, estou falando que ele está sendo um canhão de publicidade, saca? E que a Casa Flora também e a Porto a Porto se antenaram disso como uma coisa de ganha-ganha, né? Tipo, nós distribuímos bem, vocês divulgam bem. Então tem um... Não, e tem um ponto importante, não importa se distribuir bem, se vocês estão dando esse tiro, se o vinho não é bom. Exato. Não adianta. O vinho é muito Pode bom. ser o Papa, ou vão tomar o vinho. Se você experimentar o vinho não for a bom, ideia é essa. não vai vender a 160 que já venderam. O cara que pega o Putos, ele vai lá... Nossa, achei que era piada, mas é bom. É isso. Essa é a razão. Nossa, o vinho é bom. Caramba, é bom mesmo. Como é que pode 3 humoristas fazendo vinho bom? Porque não é a gente que faz, é a Carmen. Carmen tem rótulos premiados. Carmen faz o Reguenhos Garrafeira. Mas faz o Putz também. E que é da região Montserrat. É tudo muito, como é que fala? Com origens de qualidade mesmo, né? Então a gente tem um produto de qualidade. Feito com 3 uvas. 3 humoristas de qualidade. Depois o sommelier vai falar pra gente aqui. Com empresas de qualidade. Então é uma simbiose, sei lá, é uma conexão legal. É uma harmonização de várias coisas juntas. Então o que acontece? Que nem eu falei, Danilo é artesanal, cara. Eu não sei se vocês sabiam, mas a família dele, os avós dele, tio, avó dele, pintava teto de igreja. Os caras eram artistas. Ah, lá em Santo André, não era? Isso. Eu sei da história. E ele tem essa coisa da direção de arte. Então, eu vou lá eu sempre falo que eu vou lá no comedy dele, lá no My Fucking Comedy, você vê um capricho, assim, que é absurdo, que é dele. É os detalhes. Tá no sangue. Não, eu chego lá, ele tá com certeza. Esse dia eu cheguei lá, ele tava com a calça baixada, com o cofrinho aparecendo, martelando, consertando. Falei, Danilo, o que você tá fazendo? Não, eu tô consertando aqui o negócio. Ele é meio marceneiro, pintor. Ele é muito talentoso. Ele, assim, não é só um bom comediante, ele é um artista mesmo, assim. E o show também é bom, porque acho que os 3 têm estilos diferentes. O Oscar é mais corporal, é meio Jim Carrey. É verdade. Ele faz caretas, ele é corporal. O Danilo é mais matemático, assim, na piada, mais ácido, né? Eu tenho uma coisa mais de improviso, de organizar ideias, de quebrar o gelo no começo do show. Acho que acaba sendo um show muito bom. Ontem lá em Santos foi incrível. A gente fez um show para 800 pessoas. E a galera saiu de lá feliz, né? E Santos é uma cidade. E a gente se sente feliz quando a gente faz as pessoas felizes, né? Esse é o nosso trabalho, a nossa missão, né? Deixar pessoas alegres. Agora com o Putz vocês ficam mais alegres. Mas você falou do Jim Carrey, você já tocou, já fez uma apresentação no mesmo palco que o Jim Carrey em inglês. Começou. Em inglês, não foi isso? Conta isso aí pra gente. Agora, no Canadá. Fiz uma turnê no Canadá. Foram 6 cidades. E todas as cidades que eu ia para fazer show para a comunidade brasileira, eu descobria onde é que tinha um comedy club rolando e tentava uma conexão de 5, 10 minutos para eu fazer de stand-up. E você fez lá em inglês? Fiz em inglês, fiquei no camarim com os gringos, assim, fiz muita amizade, já me conectei com algumas pessoas, já quero voltar. E desculpa perguntar, mas como é que é fazer uma
comedy, um stand-up em inglês, tentando falar das coisas do Brasil? Como é que você... eu coloquei um pouco dessa visão do brasileiro, né? Eu fiz uma piada lá que eles riram muito, que eu falei assim, pô, eu cheguei aqui em Quebec, né, Montreal, e eu não tinha me ligado uma coisa, que os mendigos são bilíngue, né? Tipo, como assim? Mendigo bilíngue, né? Mas é verdade, né? Porque o estado francês, né? Eu falei, cara, eles falam inglês e francês, os mendigos falam 2 línguas, como assim? Eu venho do Brasil, né? Eu falei, caraca, bicho. Então eu não tinha desculpa para não dar o dinheiro pro cara. E eu falei isso tudo em inglês, né? Aí o mendigo falou, do you speak English? Eu falei, no, I don't. Daí ele falou, parlez-vous francês? Eu falei, também não. Aí o mendigo olhou para mim e falou, pô, mas não fala nenhuma língua, não tem dinheiro? Brasileiro. Eles riram muito dessa piada. Sensacional. Tá bom.